Divino Mestre Jesus, amigo, irmão, incondicional, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo e se renova para a nossa aprendizagem, nosso estudo, com aquele propósito de nós aderirmos intelectual e moralmente à proposta renovadora do Espiritismo, do Evangelho, para que a partir de nós, a partir de pensamentos, palavras, atitudes, ações, o mundo vá se renovando com as propostas que nós vamos irradiando, as ações nobres que vamos incentivando, os ideais elevados que vamos divulgando, a pauta do amor, da bondade, da benevolência, da compaixão, da misericórdia. Este nosso estudo do Apocalipse que iniciamos agora possa ser também proveitoso para os trabalhos mediúnicos que se seguem, possam também auxiliar os irmãos que estagiam na casa, em tratamento no plano espiritual, visando o reequilíbrio, a harmonia, a interiorização de novas propostas, que as tuas vibrações de paz e de compaixão e misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, no seu capítulo 18º, hoje nós vamos abordar o versículo 23. E aí, minha amiga, você trancou lá, por favor? Aqui? Portão? Sim, fechei. Trancou? Trancou? Esse aqui. Evitarmos aí, certo? Qualquer complicação. Então vamos lá, capítulo 18, versículo... Vou ler a partir do versículo 22. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de frauteiros, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. O versículo 18º, a queda da Babilônia, alegria e triunfo nos céus. Primeiro versículo. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Muito bem. Versículo 23, que é objeto hoje do estudo. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E luz de candeia não mais luzirá em ti. É porque nós estamos trabalhando aqui com a derrubada de uma complexidade no mundo interior, para que do mundo interior não sejam mais irradiadas questões que vão manter o mundo num estágio de inferioridade moral, por exemplo, mantendo a Terra no plano de expiações e provas. É um movimento subsequente à chegada da grande mó, que é a pedra que foi lançada, que nós já estudamos aqui, e vamos voltar ocasionalmente no assunto, que trata das 3 revelações.
a pedra como sendo, simbolizando, por exemplo, uma cláusula pétrea, algo que é imutável. As leis de Deus são imutáveis. Por que elas são imutáveis? Porque elas vigoram no mundo interior. Elas não são leis exteriores. Temos as leis físicas que regulam os fenômenos da natureza e as leis morais, que também são leis naturais, que funcionam no mundo interior. São as leis que estabelecem felicidade ou sofrimento, alegria ou dor. Vigoram no mundo íntimo. Nós estamos aprendendo a dominar essas leis, que são os instintos, as forças interiores para progredir, que são inatas, e que nós estamos aprendendo a colocar a serviço da felicidade real, individual, de cada um de nós, que vai perdurar no mundo espiritual. Não mais uma pseudo-felicidade focada apenas no atendimento dos desejos, do prazer material, mas aquela felicidade perene, que vai permanecer conosco na vida espiritual, aquela felicidade que decorre da conquista das virtudes, seu desenvolvimento, sua prática e que nos liberta dos ciclos de reencarnações em mundos grosseiros, em mundos de expiação e provas, como a Terra. E nós estamos no mundo de expiações e provas porque nós somos os artífices desse mundo. Nós estudamos aí, não estudamos? Os artífices. Nós somos artífices da própria evolução, do próprio progresso. Consequentemente, artífices do mundo material, dentro do processo de cocriação. E nós, naturalmente, exercitamos. Nós aqui na Terra, edificando as instituições, fomentando o desenvolvimento de instituições que nós frequentamos, que nós apoiamos. Hoje nós podemos apoiar pelas redes sociais, ampliando o contato social. O contato social hoje, então, ele não se dá apenas na esfera da vida física imediata ou do círculo social em que estamos inseridos, mas nós estamos aprendendo a nos projetar pelas redes sociais, projetar à distância. Nossos corações, nossos pensamentos, nossas preferências. Aí, então nós vamos observando as contradições que existem entre o espiritismo que estudamos e o espiritismo que praticamos. Nós, por exemplo, que estamos aqui estudando num grupo como esse, que somos todos frequentadores de reunião mediúnica, nós não temos mais determinados direitos que a grande massa tem. De mergulhar de cabeça nas querelas do mundo. A grande massa tem. 3 grandes grupos que formam a humanidade, selvagens, semi-civilizados, e os mais adiantados. Nós não temos mais o direito, com o conhecimento que nós temos, Não cabe mais. de fazer parte de movimentos que apoiam violência, quebras institucionais, rupturas, provocando a desordem e a confusão, porque os espíritos que alimentam a desordem e a confusão, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, serão os que serão degradados. E nós precisamos entender essa dimensão, compreender essa dimensão. Então hoje nós temos a oportunidade de projetar para além
do plano social imediato, círculo familiar, grupo de trabalho, nós estamos nos projetando para o mundo. Nós hoje fazemos uma postagem no Facebook e essa postagem vai percorrer o mundo. Não vai? Ou no WhatsApp, no Instagram? O que é que nós estamos comunicando? Qual a notícia que estamos? Nós estamos privilegiando valores nobres, dignificam a humanidade? Ou nós estamos fazendo coro com propostas lamentáveis? Tem acontecido no meio espírita aí, tenho sido testemunha. Tenho sido testemunha disso. Então, nós aqui estamos estudando. Eu repito, a nossa linha de corte, nós já temos uma mentalidade, uma doutrina que exerce uma censura. Uma censura positiva. Positiva. Propositiva. Nós conhecemos as consequências dos pensamentos que são alimentados, que se tornam palavras, que se tornam ações. Nós conhecemos as consequências, que elas se manifestam no mundo interior. Desconforto, desequilíbrio, desarmonia, que decorrem de determinadas ideias. Então, quando a grande pedra que mergulha no circuito, então essa pedra, que é a revelação, tripartite, Moisés, Jesus, doutrina espírita, ela então vai ofuscar a luz da candeia, não mais luzirá em ti. Aquela luz que nós adotávamos como sistema iluminador da existência, filosofia de vida, um determinado filósofo, pensador, ideólogo, ela não atende mais. Não vai atender mais. Certo? Então é essa luz, por exemplo, a luz do materialismo. Então, os filósofos que alimentam ideologicamente o materialismo não vão ter mais o mesmo fulgor iluminativo na nossa intimidade, porque nós já adotamos como o sol que já nasceu na nossa manhã, já nasceu, esse sol já nasceu na nossa manhã e já se encontra no meio-dia da nossa casa mental, que é o divino sol das almas, que é Jesus. Nós aqui não somos mais crianças, não somos mais neófitos, nós não alimentamos mais de leite, como dizia Paulo. Nosso alimento é um alimento mais sólido. Nós aqui estamos inseridos na tarefa da mediunidade com Jesus, no auxílio aos desencarnados em desequilíbrio, que estão em desequilíbrio porque cultivaram a Babilônia, alimentaram a Babilônia, alimentaram o materialismo, negaram a imortalidade da alma, combateram com veemência a imortalidade da alma, combateram com veemência os valores religiosos, os valores nobres, que desceram do alto, como aquela alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Esses espíritos sofrem no mundo espiritual, porque eles cultivaram o materialismo, a negação, a morte. Sofrem no mundo espiritual, vendo a obra. E hoje são atendidos nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas. Aqui nós já tivemos informação, que tem aqui são 4 andares, não é isso que o José Grosso falou conosco? Reservado para os espíritos que se complicaram. Então nós temos que tomar como lição para nós, para que a gente não seja um desses espíritas aí, depois que nós desencarnarmos. Certo? Porque nós temos aqui nós temos aqui uma grande responsabilidade, que é somos vanguardeiros do progresso, não se assustem não. Nós estamos aqui nessa sala aqui, estudando Apocalipse. Eugênio, material do Honório Abreu, que com muito empenho, com muito amor no coração, ele legou para
para o movimento espírita de Belo Horizonte esse estudo, que nós tivemos a honra de ganhar e tivemos a alegria de poder fazer um resumo e aqui compartilhar com os amigos. Em breve nós vamos, se Deus permitir, editar um livro com isso. Nós que estamos aqui numa sala como essa, no mundo aí que temos aí praticamente 8 bilhões de encarnados, quantos estudam esses assuntos aí no mundo? Tem esse manancial extraordinário que nós estamos aqui compartilhando com os amigos. Quantos nesse mundo? 8 bilhões. Então não é pouca coisa. Então nós não podemos mais brincar de espiritismo. Podemos mais brincar de espiritismo. Nós só temos uma responsabilidade lá fora. Inclusive de nós, estava até conversando lá em cima, selecionando aquelas obras que são complexas e não darmos continuidade. Estava fazendo isso. Os livros. Né? Estava conversando com a Margarida, nós estávamos falando sobre a... Eu liguei para o Júlio um dia e falei, Júlio, o que eu ponho fora aqui? Não foi? Eu, sinceramente, tem determinados autores que... É. Amigos, o Espírito Erasmo falou para nós que preferimos rejeitar os 10 verdades que aceitar uma mentira. Então, o médico, o mais respeitável que ele seja, ele psicografa uma obra que tem uma complicação, a gente tem que descartar, porque você vai compartilhar isso. Porque a gente passa a duvidar. Pode ser maravilhoso que está ali, mas esse já fica. Já coloca na boca dos espíritos ideias particulares, ideias próprias. Transfere para o espírito uma ideia própria. Aí ele está dando lição, passando a ideologia própria. Isso. E como as pessoas não estudam, Pegam como acreditam, né? Exatamente. E muitas vezes a gente vai aceitar aquilo que a gente quer, né? Isso mesmo. Mas de acordo com a preferência. De acordo com a preferência. Então nós estamos trabalhando aqui para destruir a Babilônia, que é o símbolo da complexidade, que foi gerada lá atrás, que depois se engrandeceu em Roma. Basicamente os mesmos espíritos ali que geraram a Babilônia ao longo do tempo. Depois foram caldeados para Roma, junto com persas, junto com espartanos, gregos e outros povos, numa nova tentativa de construir uma civilização mais avançada, surgiu Roma. Só engrandeceu, sofisticou a Babilônia. Roma é a nossa base, porque tem coisa boa, substrato bom. A nossa base, a base da civilização é greco-romana, pelo menos ocidental. As leis, as filosofias, que são valores nobres, leis, filosofia. Mas hoje o sistema está ainda mais sofisticado, está ainda mais complexo, mais sutil, cheio de sutilezas no campo das ideologias, no campo das mentalidades, enfim, o trabalho hoje é mais difícil, o trabalho hoje é mais espinhoso. Diga, Ilana. A Babilônia, na época da Babilônia, eram quantos habitantes? Roma, no seu auge, teve... O Império Romano no auge teve, acho que 350 milhões de habitantes. 350 Milhões. Babilônia tinha muito menos, né? Não tinha 1 bilhão de habitantes, não. 1 bilhão de habitantes nós atingimos, acho que foi lá pro ano 1000, coisa parecida aí. Tinha muita guerra, as pessoas desencarnavam com 40 anos, de modo geral. Doença, né? Doença, guerras, invasões. Estão criando 50 mil habitantes, né? Não, Roma, o Império Romano no auge teve 350 milhões de É habitantes. muita gente. Não é pra época. 350, 500 milhões. Algo no auge. Império Romano, você já lembra qual o tamanho que o Império Romano alcançou?
toda a Europa até o Reno e o Danúbio, que eram as fronteiras do leste, o Reno e o Danúbio, os Balcãs, Oriente Médio e Norte da África. Império Romano, no auge, Grande. com Trajano, no ano 100. Uma potência. É. Depois, o Império Romano começou a fragmentar. Aí, no século III, o imperador Lúcio Aureliano, ele reunificou o Império Romano, que estava dividido em 3. Estava tendo uma cisão. Tinha um reino na Gália, o Roma, e um reino no Oriente Médio. Aí o imperador Lúcio Aureliano, ele reunificou. 6 anos, 5 anos e meio, ele reunificou o Império Romano. Aí o Império Romano durou mais 200 anos, por causa dessa ação. Durou muito. Até o ano 300, né? Mais ou menos. É isso, eu estou falando do período da anarquia militar no ano 300. Aí em 410 o Império Romano foi... 476 caiu o Império Romano. Então durou... O Lúcio Aureliano agiu, ele atuou entre 270 e 275. Foi assassinado, traído e assassinado. Então, de 275 a 476 são exatos 200 anos. Então, ele deu uma sobrevida de 200 anos ao Império Romano do Ocidente. Mas, então, E tem uma curiosidade que esse imperador ele cultuou o deus Sol Invictus, que acabou dando abertura para o culto de Jesus, que foi estabelecido no século seguinte por Constantino. Porque a data em que se cultuava o deus estabelecido pelo Aureliano para o culto do deus Sol Invictus foi 25 de dezembro. Depois Constantino, ele deu uma abertura para o cristianismo ser adotado como religião, que foi feito por Constantino. Então Constantino adotou a data de 25 de dezembro para comemorar o nascimento de Jesus. Então é muito interessante, né? Porque se cultuava o Deus Sol Invictus e depois Jesus foi chamado... O Emmanuel é que utiliza, que eu me lembro, foi o primeiro que começou a utilizar o Divino Sol das Almas. Então, são movimentos aí. Nós estamos hoje, então, buscando conservar os valores nobres que estão ali no substrato de Roma. Por exemplo, o estoicismo romano, as leis, as obras romanas também têm 2000 anos de idade e as ruínas. Tem coisa boa. Fizeram muita coisa boa. Com base na arbitrariedade, no despotismo, na crueldade que caracterizava os generais e os imperadores, mas era a mó que se necessitava naquele tempo. A mó, nós já estudamos aqui, a mó com pedra de tropeço. Lembra que nós estudamos aqui Romanos 11:11, falando dos exilados de Capela? Eles tropeçaram para que caísse? Não. Foi involuntário. Estavam buscando a sua felicidade. Os espíritos que estão complicando aí no mundo, vamos falar assim, os espíritos que estamos complicando aí no mundo, vamos nos inserir, porque em alguma medida a gente também está. Estamos complicando por querer ou porque queremos sermos felizes? A maioria porque quer ser feliz, mas como não recebe uma educação moralizadora adequada, os falsos profetas desvirtuam, que nós vamos estudar isso também aqui, os falsos profetas desvirtuam os ensinamentos. Então, nós falamos dos 3 grandes grupos, selvagens, semi-civilizados e mais adiantados. Quem vai auxiliar? Os selvagens e os semi-civilizados são os mais adiantados. Dentre os mais adiantados,
nós espíritos somos os mais adiantados pelo teor do conhecimento que recebemos. Então, a nossa responsabilidade É maior. no contato social, seja na rede social, seja no corpo a corpo, de transferir, pelo exemplo, valores nobres. Transferir valores nobres. Consoante ao que estudamos aqui, que definição se pode dar da moral, o bem ou o mal? 629. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. O desenvolvimento moral, que nós estamos buscando em Espiritismo, significa distinguir o bem do mal. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir bem do mal. Onde? Na intimidade. Para parar de sair o que alimenta a complexidade. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, a regra de bem proceder e de distinguir o bem do mal fundamenta-se na observância da lei de Deus. Está inscrita na consciência, a partir do momento que nós já aderimos à doutrina espírita, então a lei de Deus já está. E no bojo da doutrina espírita já está embutida, ou já estão embutidos os 10 mandamentos, que Jesus resumiu em 2. Então já trazemos no arcabouço espírita, que é a terceira revelação, as 2 anteriores. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Não é pouca coisa, né? Então, o nosso grau aqui de censura, o nosso grau de censura não é o grau de censura do mundo. Não é o grau de censura do mundo. Certo? Diferente. Então, tem uma mínima sutileza aí para a gente descobrir. Não vou falar aqui qual que é, porque nós somos inteligentes, certo? Nós vamos estudar aqui os profetas. Nós vamos entrar mais aqui. O 23 fala dos profetas. O 24 fala dos profetas. Então vamos avançar. Então a luz, aquela luz de uma filosofia, por exemplo, existencialista, que prega o materialismo, que nós temos, por exemplo, que usufruir dos bens materiais, dos prazeres à exaustão, porque não existe nada mais além disso. Essa lei para nós, essa luz para nós morreu. Graças a Deus. Porque nós vamos desencarnar e vamos continuar existindo. E vamos constatar na intimidade o valor daquela filosofia de vida, que foi alimentada e cultivada. No íntimo. Porque o existencialismo, quando se investe no existencialismo com profundidade, você pode ser levado até o suicídio, para eliminar determinados problemas que o existencialismo não resolve. O materialismo não resolve. Porque nós estamos trabalhando com a doutrina espírita, com aquela propositura que o Espiritismo traz, que é a contribuição. Qual a maior contribuição que o Espiritismo traz para a humanidade? A destruição do materialismo. Que projeta no mundo espiritual muitos desequilibrados, muitos sofredores. Seja porque buscaram o prazer exorbitante no anestesiar da consciência por substâncias químicas, pela sexolatria, pelas posses, então eles desaguam no mundo espiritual em desespero. Pode falar. Eu diria que fosse o papel do espiritismo seria o desenvolvimento moral, mas isso aí que você está falando leva ao desenvolvimento moral, não é isso? A destruição do materialismo implica em você aniquilar o egoísmo, porque o egoísmo, segundo os espíritos, é
causa de todos os males da terra. Está no livro dos Espíritos. O Kardec, comentando a questão 685A, ele vai falar de vários problemas. O desemprego, por exemplo, que gera miséria. E vai nos falar para buscar buscar na sociedade. Eu estou perto aqui, eu estou na questão 629. Então, na 685, ele vai dizer assim, ó. Na 685 ou na 917. Eu vou achar aqui. São duas dissertações que nós temos que estudar com empenho. Acho que é na 917. Entendeu? 917. Já li aqui uma vez, eu comecei a ler. Foi no estudo de Gênesis. 917. Vai dizer assim, ó. Louváveis esforços, indubitavelmente, se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados, mais do que em qualquer outra época, e é o que nós fazemos aqui, certo? Qual que é a nossa tônica aqui cotidiana nesse estudo? Vamos desenvolver as virtudes, vamos alimentar os bons sentimentos, porque os sentimentos são fontes dos pensamentos. Todo pensamento mal decorre de uma imperfeição. Então, todo pensamento bom decorre de uma virtude. Entretanto, o egoísmo, o verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real, que se alastra por todo mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos. Ir à origem do mal. Procurem-se, isso aqui é importante, ó. Procurem-se em todas as partes do organismo social. Então, a doutrina espírita está nos chamando para uma inserção propositiva na sociedade. E não um afastamento para permanecermos no tempo, em oração, para que as coisas se resolvam. Não. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. A prova está ali, né? Então, e tem que ter um olhar extremamente cuidadoso, porque se vai da família à sociedade, então a gente tem uma responsabilidade enorme de avaliar, reavaliar como está sendo feito. Não é isso? Por isso que o nosso foco é transformar nossos filhos em homens e mulheres de bem, e não em religiosos. Isso. Exatamente. Porque se nós realizamos o culto do evangelho no lar, levamos os filhos para a evangelização, e eles não são espíritas, tem pai que fica se torturando, esse pai espírita. Porque o filho não se tornou espírita, foi para a evangelização, fazia a reunião do evangelho, aí ele não é espírita, mas você tem que ver se ele é um cidadão de bem. Isso que é importante. Não é? Isso aqui é importante no mundo. O que o mundo precisa? O mundo precisa de bons espíritos. Para que o mundo seja feliz, vou lembrar de Kardec na Gênese, para que o mundo seja feliz, preciso que ele seja habitado apenas por bons espíritos. Encarnados e desencarnados. Não está dito que precisa ser habitado por espíritas ou religiosos. Bons espíritos. Nós falamos aqui do existencialismo. Tem existencialistas que são bons, evidentemente. Estão lutando por um mundo melhor. Pelas ciências. Não é o espiritismo, certo? Não é a religião católica, Tanto não assim é... que Jesus veio falar de religião nenhuma. Não veio falar de... Aliás, é Emmanuel que fala isso, que Jesus veio chamar a atenção para o bem comum. Não é religião, não. Isso. Bem comum. Está lá no livro Fonte Viva. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, destruí-las. Se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente. O veneno
pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Que era o foco de Kardec. Kardec foi pedagogo. Ensinou em Verdun, escola de Pestalozzi. Quando a gente pega o Evangelho... Ele era pedagogo. Ele buscava fazer com que aqueles meninos, aquelas crianças, fossem pessoas de bem. Uhum. A doutrina espírita foi uma continuidade da busca. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência, profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da ciência. Quem acompanhar, assim, o filho do rico como o do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias muito maior do que se julga, é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. O homem deseja ser feliz e natural é um sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que faz do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo dos esforços, de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, nós estamos trabalhando aqui com esses conceitos que é para construir um mundo novo. A partir das nossas escolhas, do que nós vamos elaborando, e vamos irradiando, por exemplo, pensamentos, palavras e ações, nós vamos contribuindo para edificar uma nova sociedade, um novo mundo. De acordo? Então, nós estaríamos estudando aqui a queda da Babilônia, destruição do templo, não é? Nós vamos estudar mais à frente a Nova Jerusalém. Então, essa luz de candeia é da mentalidade complexa. Porque a mentalidade que nós cultivamos, nós continuamos multiplicando no mundo. Existe uma lei natural de reprodução. Onde está essa lei natural de reprodução? E voz de esposo e esposa não mais em ti se ouvirá. Esposo e esposa, razão e sentimento.
o casal primordial na intimidade. Adão, o casal primordial, recebeu o nome de Adão. Vamos lá em Gênesis. Gênesis 5:1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então Adão é macho e fêmea. Quem é a Eva? A Eva é o sentimento que nós identificamos e nomeamos. Egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça. Nós já identificamos. Nós identificamos para quê? Para a gente extirpar. O Allan Kardec não está dizendo aí? Extirpar. Como se extirpa uma peste. Se erradica uma erva daninha. Como que se extirpa isso? Pela educação, que é a arte de formar caracteres, que incute hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, formar uma nova mentalidade e vai desaguar em novos hábitos, e os hábitos vão retroalimentando a mentalidade, porque pelos hábitos nós vamos adquirindo segurança, bem-estar, harmonia, fortalecemos a mentalidade, que vai cada vez mais propondo novos valores, pelo exemplo. E assim nós vamos criando um círculo virtuoso, que vai se refletir na sociedade. Então, voz de esposo e esposa, macho e fêmea. Lembra-se do questão 467 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos complexos. A gente aprende lá na questão 459 que nós somos influenciados de ordinário, dirigido pelos espíritos. Então, na 467, Allan Kardec perguntou como fazer para nos livrarmos da influência. Aí os espíritos vão dizer que esses espíritos só se aproximam de quem? Daqueles que pelo pensamento os atraem e pelo desejo os chamam. Os chamam. Pensamento, razão. Desejo, sentimento, emoção. Então, ao casamento da razão com o sentimento, gera-se. O que gera? Quando a razão casa com o sentimento, qual é o fruto? Pensamento, palavras, atitude, ações. É a multiplicação. Crescei e multiplicai-os. É uma lei natural, amigos, que nós irradiamos, alimentamos de forma natural. Ah, gostei dessa ideia. Essa ideia desse elemento é boa, gostei. Aí você vai pôr em prática. Você vai ser um apologista, um multiplicador. Não tem aí os multiplicadores, os influencers, multiplicadores? Cada um de nós é um. Então saímos multiplicando o mundo. Por isso que chega um tempo que a árvore tem que ser cortada. Toda árvore que meu pai não plantou, diz João Batista, será cortada e lançada no fogo. O pai, a gente precisa entender quem é toda árvore que meu pai não plantou. Quem é o pai? Se nós estamos falando aqui de esposo e esposa. Então, marido e mulher, pai e mãe, certo? Quem é o meu pai? Quem é o pai do Júlio César hoje nessa existência? O antigo. Somatório das experiências passadas. É o pai. Com letra minúscula. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 8, vai dizer, 8:44, vai dizer, diz para os fariseus, vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Está falando de quem? Vocês querem, gostaram?
Vocês gostaram? Eu amei. Vamos lá em João, 8,44. Vai dar mentira. Exatamente, ó, 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O homem velho está aqui dentro gritando, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Como é que é? Aí o filho, o fiote, uhul! Né? Quem que é o fiote? Né? Fiote, né? E foi homicida desde o princípio. Homicida desde o princípio. O que significa isso? Desde quando a ideia nobre entrou a primeira vez, ele cortou. Mas ela continua aqui dentro, na voz da consciência. Ela entrou, não sai mais. Aí, vai matando. O que você está matando? Matando um homem novo. Você tem que matar um homem velho, mas está matando um homem novo. Aí o homem velho continua crescendo. Continua ficando forte. Mesmo quando ele sai, com capacete, escudo, espada, de vez em quando ele sai. E mesmo lá no mundo espiritual, como tem no Silvio já comentou aí com a Margarida, né? No livro Sexo e Destino, de vez em quando quer sair no tapa, né? Aí não precisa, de vez em quando ele sai com capacete, com elmo, escudo, não precisa nem de montar no cavalo, o cavalo já está dentro dele, entendeu? Já está. Faz parte da estrutura. Interessante é o seguinte, que implicitamente, né? Essa 917, ela traz para a gente também, no combate ao egoísmo, ela traz o que é egoísmo, o materialismo, que ele se desdobra no orgulho, ambição, cupidez, inveja, ódio, ciúme. Tá? Aqui, É muita coisa. Emmanuel no Pensamento e Vida fala isso aí com outras palavras. Lá no capítulo 24, humildade. Na carência da humildade, atributo de Deus no reino do eu, surgem na alma humana doentios enquistamentos do sentimento, quais sejam o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a cobiça, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Mesma coisa, só que com outras palavras. E aí? Carência da humildade. Se nós estamos combatendo o egoísmo, qual que é o antídoto? Humildade. Porque se o egoísmo é fonte de todos os males, a humildade é o oposto. Fonte das virtudes, dos gozos, como diz os Espíritos. Então, continuando aqui, ó. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o pai, a razão é o pai, porque você acolhe uma ideia e você adota. Se você se afeiçoa, por isso que lá em João Jesus vai dizer, lá no versículo 15 do capítulo 14, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então eu preciso gostar mais de Jesus do que dos filósofos que eu tenho admirado e que têm feito complicação. Não estamos aqui estabelecendo o sistema da lavagem cerebral nem do fundamentalismo, não. Estão fazendo eco com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita indica como modelo e guia Jesus. Por quê? Porque os elementos que fundamentam o Júlio César de hoje, o que eles fizeram no passado? Eles estão aqui presentes. Quem que vai quebrar essa cadeia? O Jesus, o novo paradigma. Pode dizer que você chegou com ele, mas você está desenvolvendo. Já não é mais de ontem, né? Não, nós estamos lutando. Porque senão, se numa encarnação a gente pressupõe que você quer evoluir, que você dá, né, um salto,
pressupõe que você já modificou um pouco em relação Sim, por exemplo, o tal homem velho do passado gostava de pegar na espada, a isso. montar no cavalo. Hoje, ele não gosta mais de arma, não tem arma e não faz apologia de arma. Exatamente. A arma é para a autoridade, constituída legalmente pela Constituição. Igual um amigo meu, policial, a gente conversando, ele falando, quem tem arma só tem uma Função. função, é matar. É. Se você tem, pressupõe que você tem essa intenção. Agora você, vou fazer uma hipótese aqui. Você é espírita e você faz uma apologia de arma de fogo na rede social. Porque É tão você está grave, alinhado com uma é tão ideologia grave como quem tem uma arma. que permanece. Eu penso que seja, né? Porque Sinto muito se alguém não vai gostar do que eu estou dizendo aqui. Mas eu tenho que dizer. Nós somos elementos da não violência. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que nós fazemos quando ouvimos? Eu falei só que eu sou radical, mas por exemplo, você está falando, se é espírita e fazem, para mim não é espírita. não é, exatamente. Não dá para ser meio. Nós estamos a caminho, a gente ainda não é espírita, a gente está no processo. Sim. Uhum. Eu falo assim, a análise que eu faço em relação à minha pessoa. Eu falo assim, é espírito que faz. Se você é igual, eu sou igual Jesus, sim, não. Ou você faz, ou você não faz. Se você está no meio do caminho, você ainda não é. Não Aí- é o que, entendeu? Aí você- Está em fase de vir a ser. Aí você me remete. O que você está falando aqui, dá aqui duas questões do livro dos Espíritos. Podemos ficar mais em cima do muro, né? Não pode cair do lado errado, né? O que ela está dizendo aí está em duas questões do livro dos Espíritos. 770. A. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Porque nós estamos aqui na Terra, né? O objetivo da encarnação qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus desimpõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. O objetivo é chegar à perfeição. Perfeição é a consequência da prática das virtudes, das qualidades nobres. Para uns é expiação, para outros missão. O inteligente que estuda a doutrina espírita, ele vem aqui na 770 e aprende que fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Não é ficar sofrendo. Não é? Expiação não é sofrer. Por que fazer maior soma? Parece um paradoxo, não parece? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Por que é uma expiação? Porque nós, para fazer maior soma de bem do que de mal, tem que quebrar o egoísmo. O Então, materialismo. para fazer isso, eu tenho que quebrar o impulso do coração. Quebrar a fonte do desejo. Isso é bonito, gente, é um processo. Por isso que dói. Por isso que os espíritos vão dizer que, a princípio, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque contraria os impulsos do coração. Evitando um mal, aquele que, por tal motivo, evitando o mal, aquele que, por tal motivo, se insula. Está falando aqui dos que vão buscar o retraimento, né? Os religiosos, eu não quero entrar nessa situação aí, porque eu vou orar, porque eu estou preocupado com a minha reforma íntima. Então, certo? Nós temos que buscar na sociedade, ajudar. Pois esquece a lei de amor e de caridade. Aí, para não deixar dúvida, aí na 860, o que nós encontramos lá? 160, 160. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Não estou falando aqui da expiação? Para uns, a expiação pode se modificar? A carga da expiação?
Isso que está perguntando aqui. Ou não está? Pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Certo? Amor cobre a multidão dos pecados. Você não tem que... Você veio para perder um braço, você não quer dizer que você vai perder o braço. Você vai perder se você continuar na complicação. Aí as circunstâncias que você vai alimentando vão gerar o fato. Mas se você vai se corrigindo e vai utilizando o braço de maneira digna, você não perde o braço. Pode-o, se essa aparente mudança dos fatos, na ordem dos fatos, tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Usou o livre-arbítrio, escolheu ser espírita, praticar o bem, realizar a transformação moral, então ele muda o destino. Acresce que, para fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o único objetivo da vida. Vocês estão vendo a coerência da doutrina espírita? O espírito é coerente. Mas não se desmente, não. Facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Tudo a ver com o que você falou. Facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. E responsabilidade, né? Pode até não chegar no mal maior, mas o fato de você já gerar. Porque você lutando por isso, você está gerando o bem na sua intimidade. Aí aquele que não quer ouvir, ele vai arcar com as consequências. Porque ele está escolhendo circunstâncias, né? Não está dito aqui que a mudança tem que ter cabimento na vida que ele escolheu? A instância assim, básica da escolha é esposo e esposa, razão e sentimento. O pensamento atrai e o desejo chama. Aí nós vamos criando um sistema, vamos alimentando o sistema vai se retroalimentando a nossa tendência, vamos crescendo e multiplicando, e depois chega num determinado estágio da evolução que precisamos ser retirados do planeta. Porque a gente não consegue mais diferenciar o bem do mal, continua reencarnando, causando confusão e desordem. Chega num ponto que nós temos que vestir a veste nupcial, né? Não somos excluídos mesmo, né? Então é isso, amigos. Na semana que vem nós continuamos. Eu pretendia terminar o 23 para estudar o 24º, mas não foi possível. Então que Jesus nos ilumine e nos ampare.